Meus amigos, quando a nossa preocupação parecia que só seria com contratações, né? A gente ficou muito de olho nesse lance das contratações e a gente esqueceu que a gente poderia perder gente no meio desse caminho, né? Afinal, né, o time que ganhou 3 títulos em apenas um semestre, é muito comum que isso aconteça, né? Mas e aí, é motivo para se desesperar? Tá saindo, não tá saindo, né? Bora bater um papo aí depois da nossa vinheta. Bem, meus amigos, não se esqueçam aí, por favor, de se inscrever no canal. A gente está também com a campanha para apoiar aqui o canal, os custos, né, do canal que a gente acaba tendo aí para poder manter o canal. Então, aponte seu QR Code aqui para a sua QR Code, aponte sua câmera para o QR Code, né? Que a gente sempre vai ler os comentários de vocês. Quando a gente estiver em live, a gente lê em live, senão a gente lê de forma subsequente. Ó. Eu ainda quero, por exemplo, deixa eu logo inclusive aqui, fazer a leitura dos últimos live pixels, né? Para poder seguir aqui com a nossa pauta. Tá aqui, ó. Deixa eu mandar a mensagem do Iago Khaled. Aí, ó. O Iago que veio de Portugal, isso foi o live pix dele da nossa última live aí, ó. Dizendo que a nossa dupla, né? Nossa dupla Nando e Bruno Alves estão invicto aí no React, né? Domingo eles vão estar no React também, então, né? Se mantiver aí o tabu, então a gente terá no mínimo um empate, mas obviamente que a gente torce para a vitória contra a Inter, né? Bem, vamos falar aí de chegadas e saídas, né? O Júnior Rocha confirmou que recebeu sondagens do Ceará, então ele mesmo já confirmou. E Marcinho também vem recebendo sondagens, se falou de Fortaleza, se falou de esporte. E o Ítalo, na última coletiva dele, disse que tem interesse em ficar, mas ainda tem propostas ainda rolando. Né? O Ítalo que tem o passe pertence ao Volta Redonda. Há uma cláusula aqui, eu até brinco que a gente tem que torcer não só para se classificar, mas também para não pegar o Volta Redonda no nosso grupo, né? Porque tem uma cláusula no contrato do Ítalo que se ele for jogar contra o Volta Redonda tem que pagar 500 mil. Quem não lembra aí que na estreia o Ítalo não jogou, o Juninho acabou jogando, né? Olha aí, a mais que vem para o bem, né? A gente preocupado e o Juninho já fez aquele gol e já se mostrou quem é o Juninho, né? Enfim, mas com os dois gols aí da Copa Verde, né? Não tem como o Ítalo não retomar novamente a sua titularidade, mas a gente está bem servido lá no comando do ataque, né? Bem, então eu achei interessante uma seguinte frase que o Tuma falou, né? Ela é bem clichê, inclusive, né? Ela é bem clichê. Ele, inclusive, disse que era uma frase bem clichê, um ditado bem conhecido que diz assim, né? Melhore o seu jardim para que as borboletas boas continuem, né? E novas borboletas cheguem. É um ditado muito conhecido, né? Os nossos pais, nossos avós falam muito isso. Que em resumo diz o seguinte: ó, melhora a tua casa, melhora o teu ambiente, melhora a tua aparência, melhora os teus estudos, enfim, melhora o teu trabalho, que naturalmente as pessoas vão se interessar, né? Por que ele disse isso? Porque o Paysandu, segundo ele, até porque nós nem temos condições disso, a gente não vai entrar nessa de leilão. O que seria o leilão? Primeiro, pessoal, eu entendo o empresário do Júnior Rocha, o empresário do Marcinho, o empresário do Ítalo, do Cleiton Pego, né? Que vem se destacando do próprio Juninho, né? Eu entendo o empresário deles, né? Eu até brinquei lá no nosso grupo do Central de Passe, que eu dizia assim, cara, se você é dono de uma chocolata, de um lugar que vende chocolate, você não vai oferecer ovo de Páscoa durante a Páscoa? Claro que sim, né? É a mesma coisa. Pô, se eu sou empresário do Júnior Rocha, o cara tem 3 títulos em um semestre. A mesma coisa vale pro Ítalo, a mesma coisa vale pro Massinho. Tu acha que eu não vou sair rifando o cara, oferecendo vamos dizer assim, o meu produto para outros clubes, mesmo que ele não saiba, tá? Ele vai fazendo. Afinal, ele é um empresário, né? O trabalhador, que é o Júnior Rocha, que é o Marcinho, que é o Ítalo, que é o Cleiton Pego, seja quem for, ele tá fazendo a parte dele lá. Ele diz assim, faz a tua parte e deixa essa parte de negociação comigo. Então, o que o empresário muito provavelmente deve estar fazendo? Olha, Ceará, tu tá em crise, porra, tem um Júnior Rocha aqui. Outra coisa, os empresários vão se conhecendo, né? Tem aquele famoso grupo do Zap, né?
Olha, tem um beirado aqui esquerdo, o cara tá destruindo no Paysandu. Cleiton Pego, moleque novo. Tem, se eu não me engano, o Cleiton Pego tem 23 anos ainda. Não sei se o passe dele é do Operário, ele era reserva do Operário. A multa rescisória dele é X. Olha, o Marcinho, camisa 10. Enfim, é natural que isso vai acontecer, cara. Mesmo que o atleta e o técnico nem saiba, né? Só que esse lance, né, que o Márcio Tuma falou, apesar de ser um clichê, né, uma parada meio coach de esquina, mas faz muito sentido, né? Até porque coaches clichês de esquina, eles fazem sucesso exatamente porque eles dizem coisas simples, né? E os simples que se resolvem, né? Uns, obviamente, uns coaches sérios e outros são 171, né? Assim como toda profissão, existem as duas coisas, né? O que é sério e o que é 171. Então isso faz todo sentido. Por quê? E eu vejo muito isso no caso do Júnior Rocha e do Marcinho principalmente, né? O Marcinho estava em um clube de Série A, tudo bem que ele era reserva, mas vai jogar a Série A reserva, não interessa, cara. O cara tá lá numa Série A como reserva, ganhando provavelmente bem melhor na Chapecoense, né? Mas aí ele sabia que a Chapecoense seria saco de pancada, mas beleza, o cara tá lá em uma certa vitrine. Não teve alguns jogadores do Juventude que conseguiram se manter numa Série A depois que o Juventude caiu? Assim foi o Fortaleza, assim foi o próprio Sport. Então, o cara ia ter essa vitrine. Então, isso não quer dizer que ele ama o Paysandu, que ele veio por amor. Mas por que tem um lance legal? Porque ele se identificou. Ele quis vir, não foi só uma proposta comercial, ele quis vir. E quando ele quis vir e teve todo esse sucesso, tem um lance a mais. Claro que a grana, pessoal, principalmente para atleta, que o tempo útil dele é curto, claro que a grana faz mais diferença até para o meu trabalho e para o teu trabalho, que é um trabalho comum. Então, para o atleta, a grana faz muito mais diferença do que para a gente. Só que existem pessoas que a grana faz diferença a 60%, existe pessoa que é 70%, existe outro que é 80%, existe outro que eu só quero saber da grana, não quero nem saber das condições. O Gerson do Flamengo, por exemplo, abandonou carreira na seleção, não tô nem aí, pegou a grana e foi embora. O caso do Marcinho, me parece que ele tem a vontade de estar no Paysandu, houve a identificação. Isso quer dizer que ele pode sair? Pode, né? Só que, como ele se identificou, a proposta tem que ser muito, mas muito alta para ele sair. E ele não é bobo não, tá, pessoal? Ele recebeu proposta do desculpa, do Sport. Ele sabe que lá ele vai brigar com outro 10. Ele sabe que lá tem que subir, se não subir ele pode entrar no ostracismo. Já o Paysandu, ele tá voando numa Série C. Com as chances da gente subir ele continuar maior. Para o Júnior Rocha, isso vale muito mais ainda, cara. Porque olha só, imagina que o Ceará tá em crise lá. Então imagina que o Júnior Rocha sai e ele vai para o Ceará. Ele tem que fazer o Ceará subir. E se ele subir, muito certamente ele não vai ser o técnico do Ceará da Série A, né? Então, ele pensa, cara, como ele mesmo já falou, eu posso jogar a Série B aqui no Paysandu. Ele já falou várias vezes isso, e ele diz para os jogadores, gente, a gente pode jogar a Série B aqui no Paysandu, para que a gente vai sair? Então ele pensa em uma carreira de longo prazo. E eu acho, né? A gente inclusive vai ter, tá, pessoal? Segunda-feira a gente vai ter um bate-papo aqui com o Tuma, presidente do Paysandu. Ele não fala isso expressamente, o Tuma e o Maia, mas eu acho que é a primeira vez que a gente vê uma diretoria pensar no longo prazo para que o Paysandu volte à Série A. Isso pode ser 5 anos, 10 anos, 7 anos mesmo, não importa. A gente tem que ter um plano de retorno à elite do futebol. E eu tenho certeza que o Júnior Rocha é parte dessa engrenagem, né? É um técnico novo, é um técnico que você está pegando em ascensão, porque é aquela história da formação, né? Você não pode pegar um cara nem tão verde e nem tão medalhão. O Júnior Rocha tem 12 anos de carreira. Para um técnico, não é inexperiente, mas também está muito longe de ser experiente. Então é o técnico ideal para que a gente faça um plano, né, de longo prazo. O que seria esse plano de longo prazo? Sobe para a Série B, e passa um tempinho na Série B estabilizado, vai pegando a grana, vai se estruturando, né? Então, depois pensa numa Série A, né? Essa é a ideia que tá muito claro para mim quando eu vejo as entrevistas do Márcio Tuma, né? Mas a gente vai perguntar isso para ele na segunda-feira, às 19h30, aqui ao vivo, no Central Papão, né? Então, em resumo, pessoal, esses jogadores podem sair? Sim, podem sair, tá? Não pense que, porque se identificou, porque o Júnior Rocha... Beleza, isso daí é um ponto que só faz esse leilão ficar um pouquinho mais alto em favor do Paysandu. Daí aquela história de que torcida ganha jogo, tá aí, ganha nessas entrelinhas, né?
Porque tu tem um técnico, um 10 identificado, ele pensa, pô, eu vou para outro lugar que tem torcida, já tô na graça da torcida. E outra coisa, eu vou para lá tendo que subir de qualquer maneira, sendo que aqui eu tô com a chance de ter um acesso. Imagina, olha só o ano que esses caras podem fechar. 3 títulos em um semestre e o acesso da Série C, né? E isso se não forem campeão da Série C, mas aí é outro papo. O importante agora é o acesso, né? Então, isso aí está muito favorável para que a gente mantenha esses atletas aí de ponta, né? Me parece que é o que terreno que está se parecendo aí, o Paysandu não vai entrar nesse leilão e me parece que não vai ter baixas, né? É o que parece. Mas é aquela história, né, pessoal? Futebol, tudo pode mudar. De qualquer forma, o cenário para a gente é muito positivo de manutenção. Beleza, meus amigos? Não se esqueçam aqui, ó, de apontar a tua câmera aqui e enviar o LivePix, agradecendo mais uma vez aí o Iago. Vou botar aqui mais uma vez a mensagem do Iago aí, ó. Valeu, Iago. Obrigado. Beleza, valeu, Iago, mais uma vez aí. Tá bom, meus amigos? Não se esqueçam de deixar o like de vocês e se inscrever no canal. Forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.